Olá, você tem medo da exposição? Renato Miliati, mais uma vez, falando sobre liderança, e eu gostaria de refletir uma coisa com vocês no dia de hoje. Nesse fim de semana, hoje é uma segunda-feira, nesse fim de semana eu tive a oportunidade de passar por um mecanismo que a gente faz quando a gente tem estudo de grupo, que é onde você vai ser exposto para todo mundo falar sobre a sua ideia. E muitas vezes a gente reluta em relação a isso, porque não relutar em ficar lá na frente, né? A gente reluta no fato da gente perseguir uma coisa assim que é tão tua, é uma coisa tão assim embutida na tua cabeça, que você até dá oportunidade para as pessoas falarem, mas aí vem a grande questão: você realmente deixa elas falarem para levar o conteúdo que elas vão te entregar, ou você simplesmente deixa elas falarem por uma questão de obrigatoriedade, mas você não se submete ao que as pessoas te falam? Olha como isso muda muito, e muda até de situações para situações na vida da gente. Mas profissionalmente, o que aconteceu comigo esse fim de semana foi muito legal, porque não foram muitas as vezes na minha vida que eu me permiti isso, estar num lugar, me expor minhas ideias e falar assim: ok, galera, agora bombardeia, vamos lá, vamos fazer. E o mais legal é assim, que as pessoas fazem isso não no intuito de te machucar, não, é um papo aberto onde elas vão falar coisa para você, elas vão te dar palpite, elas vão te direcionar, elas vão te fazer enxergar uma coisa que sozinho você não está conseguindo enxergar. Aí você pode pensar assim: mas eu já fiz isso algumas vezes. De novo eu falo, você faz isso com a intenção de realmente adotar o que vão falar, ou você faz para cumprir tabela e ficar numa de eu acho que a minha ideia ainda deve prevalecer, não sei, não dou o braço a torcer? Porque, gente, a minha experiência foi bem legal esse fim de semana, porque eu estava numa roda que devia ter mais ou menos umas 15 pessoas para falar comigo, e todas foram unânimes num sentido, e num sentido que eu estava relutando muito, num sentido que eu estava falando: será que é isso que eu tenho que fazer? Não sei e tal. Mas foi tão marcante, foi tão flagrante, o que todo mundo foi assim, sabe, pegou pesado de falar: é isso. Eu falei: ok, né? Que como é difícil muitas vezes a gente enxergar, como é difícil muitas vezes a gente fala assim: vou fazer, porque a gente arruma um monte de desculpas internas, desculpas que você quer ou não se colocar para fazer aquilo, e de repente você trava e não consegue evoluir, mesmo tendo um monte de coisa para evoluir. Então, assim, foi muito rico e eu queria dividir isso com vocês. E aí vai meu conselho: você com a sua equipe, você com a sua linha ascendente, com a sua linha descendente dentro de uma organização, se você for realmente querer escutar para adotar, ok, invista seu tempo nisso. Agora, se você for escutar os outros só para cumprir tabela, acho que tem uma coisa mais legal para você fazer com o seu tempo, né? Mas é o desperdício quando a gente não faz isso, quando a gente não se envolve com o que os outros querem passar pra gente, quando a gente percebe que eles querem, na verdade, ajudar a gente, colocar a gente num caminho que vai ser muito melhor, que vai te trazer muito mais resultado. Então, surgiram várias coisas muito bacanas, e o último recado é isso, né? Vem muita coisa nova pela frente aí, tem uma coisa bombando agora na minha cabeça, que eu quase não dormi o fim de semana, depois de tudo me falaram, e começa a acender as lâmpadas, as ideias, e você fala: uau, vou fazer esse negócio, agora arranjei meu caminho, arranjei meu jeito, arranjei minha forma. E apesar de eu já estar no meu caminho, naquilo que eu gosto de fazer, existem, né, subprodutos ou até grandes produtos dentro daquilo que a gente fala, e é isso que eu vou me dedicar agora com uma paixão incrível. Primeiro dia do mês, né, um segundo semestre, apesar de começar em julho, mas a gente fala do segundo semestre acontecendo, né? Então agora vamos acelerar e vamos fazer isso, porque eu me dispus a não somente estar presente ali para falar, mas me modificar mediante aquilo que várias pessoas estão falando para que eu faça. Tenha suas ideias, mas não seja tão resistente ao que os outros falam. Um abraço!